Olá pessoal, estou de volta aqui na série Textos Difíceis da Bíblia. E hoje eu quero fazer uma análise, uma abordagem sobre a parábola do rico e Lázaro. E a pergunta central para eu começar esse vídeo é se é uma parábola sobre a vida após a morte, como muitos acabam pregando, ou sobre a responsabilidade dos ricos. Porque a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, é frequentemente utilizada como se fosse uma descrição teológica, sistemática da vida após a morte. Aí a referência ao seio de Abraão, o Hades, a chama, a água, o grande abismo, acaba transformados em peças de uma conjuntura teológica, acaba tendo uma interpretação errada de uma visão pós-morte do que é a vida pós-morte. Essa leitura, meus queridos, pode e exige da parábola uma função que o próprio texto não demonstra possuir. Jesus ali não parece contar essa história para satisfazer a curiosidade humana acerca da vida por vir do além. Ele utiliza imagens e essas imagens elas estão ali presentes dentro do reconhecimento escatológico judaico, para ele produzir uma advertência, e essa advertência não é sobre a vida após a morte, é sobre a riqueza, é sobre misericórdia, arrependimento, é sobre resistência à revelação divina. Agora, a gente precisa também pontuar que não significa que a parábola seja escatologicamente vazia. Ela pressupõe a questão da continuidade pessoal após a morte. A parábola dá a entender a responsabilidade da questão moral desse juízo diante dessa responsabilidade, da distinção de destinos diferentes, até aí é possível, e da irreversibilidade do estado pós-morte. Mas é preciso pontuar uma diferença importante, que é entre pressupor realidades escatológicas, teologicamente sistematizadas, e pretender descrever tudo isso dentro de uma percepção cristã, onde a gente pode sair reproduzindo, dizendo que o Jesus queria ensinar qual é a arquitetura, a estrutura do mundo do além, aí não cabe a parábola. Então essa distinção é importante para a gente orientar, para poder ter uma exegese, uma interpretação coerente com a proposta, com a intenção da parábola. Porque o contexto da parábola começa com dinheiro. Olha, você pode ler Lucas 16, não apresenta o rico e o Lázaro isoladamente. Pouco antes, Jesus já havia declarado que não podeis servir a Deus e as riquezas. Em seguida, no mesmo capítulo, Lucas acrescenta que os fariseus eram amigos do dinheiro e zombava de Jesus. Olha a sequência aqui. Dinheiro, fidelidade, dinheiro e as riquezas, fariseus amantes do dinheiro e o rico e Lázaro. E isso altera aqui a pergunta inicial. Antes de perguntarmos como é o Hades, precisamos perguntar por que Jesus introduziu uma história sobre um homem extremamente rico, justamente depois de denunciar o amor ao dinheiro. Então, o contexto sugere que a questão ali não é geográfica, ela é moral, espiritual, não é sobre o além, é sobre o agora. Então, Jesus fala dentro do horizonte escatológico judaico, ele estava comunicando esses valores dentro desse universo judaico. E esse universo judaico sobre a vida após a morte, o pensamento teológico cristão avançou um pouco. Avançou significativamente. Então, a gente precisa estar atento que as páginas do comentário analisadas chamam atenção para a existência de antigas narrativas de inversão de destino depois da morte. Porque histórias envolvendo ricos e pobres, histórias envolvendo recompensa e punição, fazia parte ali do repertório religioso, literário
que era propagado e muito conhecido no mundo antigo. Isso não significa que Jesus simplesmente tenha reproduzido uma história anterior. Significa que ele utilizou a estrutura narrativa, as imagens, que eram familiares aos seus ouvintes para ele comunicar uma mensagem pessoal muito própria. Então, no judaísmo do período do Segundo Templo, não existia uma única formulação escatológica, ela uniformizada sobre a questão da vida pós-morte. Havia diferentes concepções que eram relacionadas, essas concepções, ao Sheol, ao Hades, relacionada ao julgamento, à ressurreição, o que era o paraíso, o destino do justo e dos ímpios. É nesse ambiente aí que a gente precisa compreender expressões como o seio de Abraão. A gente não pode tirar dentro desse contexto. Hades, grande abismo, porque Jesus entra nesse universo de conceitos e utiliza ele de forma pedagógica. Então, a escatologia fornece o cenário. A advertência é dirigida aos vivos. Então, a linguagem da parábola não esgota a escatologia cristã. Porque a escatologia cristã, ela é apresentada assim no Novo Testamento, é muito mais ampla, como eu disse aqui, do que a parábola do rico e Lázaro. A esperança cristã não consiste simplesmente na sobrevivência consciente após a morte. A esperança cristã caminha para a ressurreição, caminha para o retorno de Cristo, o julgamento, a consumação de todas as coisas. Então, o centro da esperança cristã é a vitória de Cristo sobre a morte e a futura ressurreição do corpo. Por isso, Lucas 16, ele pode contribuir para a nossa compreensão da continuidade pessoal da vida pós-morte, dessa responsabilidade que tem implicações para a eternidade, sem que seja necessário a gente transformar cada detalhe dessa narrativa em uma definição física do que é esse estado eterno. Isso aí está fora das pretensões da parábola. E o próprio Jesus dá para entender isso, dá para entender pelo contexto, pela exegese, e o termo utilizado, Hades, ali na parábola, está relacionado ao domínio dos mortos. Não devemos ali pensar de imediato ou identificar cada esse elemento dessa descrição na parábola como se fosse uma condição final dos condenados após o julgamento. Então, a boa exegese distingue aquilo que o texto pressupõe daquilo que pretende ensinar diretamente. Então, o pecado do rico não é simplesmente possuir dinheiro. Não está fora da parábola essa questão. A parábola em nenhum momento afirma que todo rico é condenado e nem que todo pobre é salvo. O próprio Abraão, que era o personagem central da narrativa, foi um homem de grandes posses. O problema da parábola em relação à riqueza é da forma como você se relaciona, é essa responsabilidade com a riqueza. Porque o rico ali veste a púrpura, linho finíssimo, participa de banquetes esplendidamente. E ali, todos os dias, Jesus fala que ele participava todos os dias. E Lázaro estava coberto de feridas, faminto, dependente da misericórdia alheia. E um detalhe que chama a atenção, que transforma ali toda essa narrativa, é que Lázaro estava à porta do rico. Então a distância física de um para outro é muito mínima. E a distância moral é enorme. O homem rico, ele não precisava viajar para encontrar o sofrimento. Ele não precisava descobrir alguma necessidade escondida. Ele estava ali, na porta da sua casa, diante de sua residência. Então a riqueza na parábola torna-se moralmente problemática porque ela não produziu misericórdia e compaixão. A teologia da misericórdia está no centro da narrativa de todo o Antigo Testamento. E já é falado repetidamente sobre o pobre, sobre a viúva, sobre o órfão, sobre o estrangeiro, sobre a justiça, a questão da generosidade, da responsabilidade diante do necessitado. Por isso, quando o rico pede que Lázaro seja enviado aos seus 5 irmãos, o que é que Abraão fala? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então essa resposta aí não é secundária na narrativa. Ela ajuda a gente a interpretar toda a história anterior. Porque se o rico tivesse realmente ouvido Moisés e os profetas, saberia o que fazer diante de Lázaro na porta da sua casa.
Aqui está a conexão elementar mais importante da parábola, que é a segunda metade explica a primeira. Que a questão do rico não era desconhecer a vontade de Deus, era possuir a revelação sem permitir que ela transformasse a sua relação com o próximo, com o pobre, com Lázaro na porta da casa dele. Então o rico possuía a palavra, mas a palavra nunca atravessou a porta da sua casa. Lá estava Lázaro. É intencional isso. A parábola narrativa coloca Lázaro na porta da casa do rico. Então, Moisés e os profetas estavam diante da sua consciência. E ele fracassou diante dos dois, porque o rico tem posição. Isso é proposital na parábola. Mas Jesus não dá um nome a ele. Aí muitos teólogos acabam aplicando que a veracidade histórica dessa parábola não tem base para isso, não existe. É parábola, entendeu? Então, Jesus inverte essa questão da ordem literária e isso é muito sugestivo, porque ele trabalha com os dois tipos, porque o rico possui riqueza, tem vestuário luxuoso, tem banquetes, tem posição social, mas ele deixa o rico anônimo. Lázaro possui feridas, é dependente, tem fome, tem visibilidade social, mas Jesus dá um nome. Olha que o nome na religiosidade judaica era identidade, era vida, era afirmação. E isso não prova de forma nenhuma que Lázaro foi um personagem histórico. O objetivo da parábola não foi esse. O simples emprego de um nome próprio não transforma essa parábola em um relato biográfico. Literariamente, o contraste é proposital, é intencional. O homem reconhecido pela sociedade não recebe nome, mas o homem ignorado pela sociedade é chamado pelo nome. Então, essa é a provocação da narrativa, porque faz uma inversão antes mesmo da morte. Antes mesmo da morte. Aquele que parecia importante aos olhos humanos torna-se anônimo na parábola de Jesus. E aquele que parecia socialmente descartável, Jesus dá identidade. E o portão e o abismo, essa narrativa aí apresenta duas fronteiras que eu acho interessante, porque durante a vida existe um portão. Depois da morte existe um grande abismo. O texto não afirma explicitamente que um seja símbolo do outro. Essa relação deve ser tratada ali como uma inferência literária, não como uma afirmação dogmática, tá? Mas a correspondência ela é muito sugestiva e muito provocativa na proposta da parábola, porque na vida a distância podia ser atravessada. O rico podia sair da sua casa, podia aproximar-se, podia alimentar Lázaro, podia reconhecer nele um próximo. Depois da morte, Abraão afirma que essa distância não pode ser atravessada. Então, é intencional essa narrativa, porque permite uma reflexão muito poderosa. A irreversibilidade escatológica revela a seriedade das nossas oportunidades no momento presente, no aqui e agora. Em uma frase poderia ser assim: o portão, a porta podia ser aberta, atravessada, mas o abismo não. O rico sabia quem Lázaro era depois da morte. O rico diz isso. Pai Abraão, manda Lázaro, olha a lógica dentro da narrativa. Ele conhece o nome do pobre. Isso torna a sua situação moral ainda mais inquietante dentro do critério de julgamento. Porque Lázaro, ele nunca foi simplesmente invisível. Ele foi visto. Ele foi reconhecido em vida como próximo. Porque o rico pede 2 vezes que Lázaro seja enviado para realizar alguma tarefa. Olha bem aí. Vamos colocar o que Jesus queria dizer com isso. Primeiro, ele deseja que Lázaro lhe leve água. Olha, depois da morte, depois que ele quer que Lázaro seja enviado aos seus irmãos. Então, olha a percepção, essa continuidade na sua maneira de enxergar o pobre, mesmo depois da morte.
Mesmo numa condição de morto, Lázaro continua aparecendo no discurso do rico como alguém que deve estar disponível para executar uma tarefa. Nós não podemos afirmar categoricamente que isso seja prova de ausência de arrependimento. O texto não dá para entender isso, o texto não diz isso explicitamente. É importante entender dentro da narrativa, que é significativo, que a sua posição tenha mudado e a sua maneira de falar sobre Lázaro aparentemente não tenha mudado nessa mesma proporção. E o interessante na parábola é que Lázaro nunca fala. É outro recurso, porque Lázaro não pronuncia nenhuma palavra. Nenhuma palavra. O rico fala, Abraão fala e Lázaro permanece silencioso. Ele não acusa, ele não se defende, ele não reivindica direitos. A sua própria existência torna-se ali um testemunho. Na vida, as suas feridas falavam muito. Depois da morte, é a sua condição que fala. E isso torna a acusação contra o rico ainda mais perturbadora, porque Jesus não apresenta o rico cometendo crimes espetaculares. Não somos informados que ele matou, que ele roubou ou que ele fraudou. Seu pecado é assustadoramente cotidiano. Ele podia fazer o bem e não fez. Filho, lembra-te. Abraão responde, filho, lembra-te. A memória torna-se parte desse julgamento. O rico não recebe uma nova revelação sobre a sua existência. Ele é só chamado a recordar. Isso liga os pontos diretamente com escatologia. A escatologia, a história. A vida futura revela a seriedade moral da vida presente. E quando Abraão o chama de filho, isso significa que a condição do descendente de Abraão não foi suficiente. Olha como Jesus provoca. A parábola também confronta a falsa segurança religiosa, sua identidade religiosa, herança espiritual, tradição. É possível ter linguagem de fé e ainda assim permanecer distante da misericórdia exigida por Deus. Então, a palavra fala sobre pertencimento religioso, não substitui transformação moral. A inversão não ensina que pobreza salva. Lázaro não é salvo porque sofreu. A pobreza não funciona como um sacramento automático de redenção. Da mesma maneira, a riqueza não funciona como uma condenação automática. Isso não está na parábola. E esse contraste deve ser muito bem compreendido dentro dessa teologia bíblica mais ampla de conectar as questões em relação à salvação e à condição humana de receber essa graça de Deus. Que a riqueza pode produzir essa perigosa sensação de autossuficiência, e a autossuficiência diante de Deus frequentemente se transforma em indiferença diante do próximo. Então, na parábola, o problema não é possuir, é ser possuído por aquilo que se possui. E o clímax não é a chama, não. Se a leitura terminar no tormento do rico, o ponto culminante da parábola será perdido. O rico pede, se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão se arrepender. Ele acredita que falta aos seus irmãos uma experiência extraordinária. Olha o que Abraão responde na parábola. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico insiste. Então vem a afirmação incisiva e decisiva de Abraão. Se ele não ouve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui está o clímax. O clímax, a lição. O problema fundamental não é a falta de espetáculo sobrenatural. É a resistência à revelação de Deus. O rico acredita que eles precisam de mais evidência. Abraão responde lá em essência, eles não precisam de mais evidência. Eles precisam apenas ouvir aquilo que Deus já disse. Quando a gente se confronta com essa palavra, com essa parábola, a última frase adquire ali uma profundidade ainda maior. E eu posso dizer, alguém realmente ressuscitaria dentre os mortos? Jesus. E mesmo assim,
nem todos seriam persuadidos. Essa é a dimensão cristológica que produz assim uma enorme compreensão, até um certo ironismo da própria parábola, porque o rico pede um morto ressuscitado para convencer seus irmãos. O evangelho apresentará o Cristo ressuscitado e ainda assim haverá incredulidade. Então a parábola, pedagogicamente, antecipa uma das verdades que é desconfortável, inquietante e uma realidade. O problema da incredulidade não é ausência de evidência, é resistência moral à verdade que já é revelada e conhecida. Então a parábola permite afirmar sobre a vida após a morte, porque essa leitura cuidadosa precisa evitar, sim, dois extremos. Seria muito exagerado afirmar que Lucas 16 não ensina nada sobre a realidade da morte, porque a narrativa pressupõe ali a continuidade, a uma identidade pessoal pós-morte, a consciência, a responsabilidade, a julgamento, a uma distinção de destinos. O rico teve um destino, Lázaro teve outro. Mas seria exagerado utilizar a parábola para transformar essa parábola isoladamente numa localização física do Hades e na confirmação histórica de Lázaro. Então, não é aqui teologia sistemática, clara e definida sobre estado intermediário, não é aqui uma descrição da condição eterna depois da ressurreição e do julgamento. Tá? A parábola está longe disso. A verdade teológica da parábola não depende da literalização de todos esses elementos que compõem a narrativa da parábola. Parábolas ensinam verdades reais sem exigir que cada elemento narrativo seja transformado em uma doutrina independente. Então, as grandes lições da parábola eu posso aqui pontuar para você. A primeira é que riqueza cria responsabilidade. O dinheiro não é moralmente condenado em si. Para Cristo, na parábola, o perigo está em permitir que ele produza autossuficiência e indiferença. A segunda lição é que o próximo geralmente está mais perto do que imaginamos. Lázaro estava à porta. A terceira é que a omissão também possui peso moral. O rico é julgado não apenas pelo mal que poderia ter praticado, mas pelo bem que estava diante dele e ele não realizou. E a quarta é que a religião sem misericórdia produz falsa segurança. Ele chama Abraão de pai, ele mostra sua identidade religiosa, mas essa identidade não substitui a obediência. A quinta é que milagres não produzem arrependimento. Automaticamente, não produz. A parábola ensina isso. E a sexta é que Deus já nos responsabiliza pela revelação recebida. Moisés e os profetas já havia falado. E a sétima lição é que o presente contém oportunidades que não permanecerão abertas indefinidamente. O portão, ou a porta da casa, podia ser atravessado. O abismo, não. A parábola do rico e Lázaro não foi contada para oferecer uma estrutura teológica da vida depois da morte. E também não pode ser reduzida a uma simples metáfora sem consequências escatológicas. É esse meio termo. Jesus utiliza categorias reconhecíveis dentro do horizonte escatológico judaico para colocar a existência humana sob uma perspectiva do julgamento eterno. Ele usa o Hades como cenário, Lázaro, a porta, é a acusação, e Moisés e os profetas são a evidência. O arrependimento ali é uma exigência e a ressurreição é a ironia final. Por isso a pergunta da parábola, ela não é como exatamente será a vida depois da morte, mas é essa. Se haverá julgamento depois da morte, como é que eu estou vivendo agora diante de Deus, da sua palavra e do próximo que está à minha porta? A parábola fala do futuro para transformar o momento, agora e o presente. Que Deus abençoe tua vida. Oh, glória! Jesus é bom.